Fala sócios e sócias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um comparativo entre fundos imobiliários e ações, né? Quais são as diferenças, quais são as coisas em comum e por que investir em fundo imobiliário ou por que investir em ações. Então roda a vinheta. Pois bem, eu sou o Hugo Marinho e esse daqui é o canal do Sócio da Bolsa. Se você é novo ou nova por aqui, já deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal, né? Deixar um like no vídeo não custa nada para vocês e ajuda bastante o canal. Eu trago a vocês o conhecimento, vocês me devolvem em curtidas no vídeo. Isso ajuda o YouTube a disseminar mais este conteúdo. Então, eu tenho aqui anotado no meu caderninho algumas diferenças e particularidades, né, entre fundos imobiliários e ações, né? Quando que eu invisto em um, quando que eu invisto em outro. Sempre quando a gente começa o investimento na renda variável, há essa dúvida, né? Qual que eu invisto mais? Eu ponho uma alocação maior em fundos imobiliários ou eu ponho uma alocação maior em ações? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: estes dois ativos são ativos de renda variável, ou seja, no português bem brasileiro, eles variam. Então, eles podem ter uma rentabilidade positiva ou uma rentabilidade negativa. É muito importante saber disso daí, tá bom? Eles não são como uma renda fixa, que você tem um pagamento já pré-estabelecido, né, ou fixado a um certo índice que você vai receber lá na frente. Então, eles são ativos de renda variável que são negociados na Bolsa de Valores, aqui é a nossa B3, tá certo? Então, mas o que nós podemos falar sobre esses ativos? Ambos os ativos, eles não têm um prazo de validade. Então, são investimentos que não são como títulos de renda fixa, que eles vencem numa certa data. Então, a ideia é você fazer um investimento de longo prazo. É importante não ter um viés especulativo, né, perante as ações, perante os fundos imobiliários, porque a construção do patrimônio mesmo, ela se dá no longo prazo, né? Muito foco no aporte e trabalhar para você rentabilizar, para você fazer, né, ter dinheiro e esse dinheiro poder render nos seus investimentos. Então, tanto as ações quanto os fundos imobiliários são investimentos sem prazo de validade, tá bom? Eles ficam aí para a eternidade. A não ser quando uma empresa ela tira suas ações da bolsa, ela quebra, ou o fundo imobiliário termina seu trabalho, mas de um modo geral, todos esses ativos são ativos aí digamos, para infinidade, tá certo? Para um longo prazo, então não precisa se preocupar com prazos. Então, tá bem. Agora, algumas coisas que começam a diferenciar. As ações são mais voláteis do que os fundos imobiliários. O que significa isso? O que é ser volátil? Significa que elas variam mais. Então, elas têm um potencial de crescimento maior. Da mesma forma, pode acontecer delas terem uma queda maior. Em contrapartida, os fundos imobiliários, eles variam menos do que as ações. Se a gente olhar, né, os dois benchmarks, tanto das ações aqui do Brasil e do fundo imobiliário, né, o Ibovespa e o IFIX, a gente vê aí que o Ibov ele varia mais, sim, ele tem uma subida e uma descida maior do que o IFIX, tá certo? Que é o índice dos fundos imobiliários. Isso se dá bastante por conta do seguinte, né? Se você faz um investimento em fundo imobiliário, ele é um imóvel, tá bom? Ele é um imóvel, tá ali. Então, você tem o pagamento do aluguel dos seus inquilinos, né, provindo dos seus inquilinos, dos seus diversos imóveis. Aquele aluguel, ele tem um reajuste perante a inflação, tá beleza? Não é um reajuste gigantesco, claro que depende da inflação também, agora que a gente está com uma inflação, né, batendo altas aí, vai ter um reajuste maior, mas o que acontece? O que difere essa questão da volatilidade? Numa empresa, tá bem? Se você vende um certo produto, você vai ofertando esse produto no mercado e quanto mais desse produto ou desse serviço, né, a empresa vender, mais lucro ela vai ter. Ela tendo mais lucro, tá bem? Ela pode se escalonar cada vez mais. Isso não acontece muito com os fundos imobiliários. Eles têm uma propriedade, tem uma característica também, que eu vou falar mais à frente, da distribuição dos dividendos, o que faz com que eles não retenham muito lucro para eles, né, para fazer investimento nele próprio. Então, eles distribuem mais o lucro com seus acionistas. Isso faz diferir as ações serem mais voláteis do que os fundos imobiliários.
Outra coisinha também é que as empresas elas podem tomar um empréstimo, elas podem fazer uma dívida também, coisa que os fundos imobiliários aqui no Brasil eles não podem, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem uns primos dos fundos imobiliários que eles podem fazer essa tomada de dívida para se escalonar. No Brasil isso não acontece. Então, as ações elas são mais voláteis do que os fundos imobiliários. Se você não gosta tanto de ver o seu dinheiro subir e descer loucamente, tá bem? Então, talvez uma aplicação em fundos imobiliários seria mais interessante para não ter tanta assim uma volatilidade na carteira. Claro que existem empresas e empresas, né, grandes empresas aí, elas não são tão voláteis assim quanto pequenas empresas. Então, existe um ramo bem grande ainda dentro das ações que dá para a gente trabalhar sobre a volatilidade. Agora, outra coisinha, tá bem? Os fundos imobiliários, como eu já falei, eles têm uma característica de pagamentos de dividendo mais periódicos do que as ações, tá legal? Então, normalmente os fundos imobiliários eles pagam dividendos todos os meses, mensalmente, né? O dia 15 ali normalmente do mês é o dia em que você é bonificado pela sua disciplina e pela sua consistência nos seus investimentos. Então, vários fundos imobiliários têm a característica de fazer o pagamento mensal, né, porque eles precisam de distribuir 95% do seu lucro para com os cotistas, coisa que não acontece nas ações, tá bem? As ações elas têm a lei das SAs que ela precisa distribuir pelo menos 25% do lucro, salvo algumas exceções, mas não precisa ter uma periodicidade tão grande, tá bem? Dependendo da empresa, tá certo? Empresas maiores como a Ambev, o Itaú, o Bradesco, Petrobras, eles distribuem mais dividendos. Por quê? Os dividendos é a distribuição do lucro para com os acionistas. Essas empresas maiores distribuem mais dividendos porque elas não têm muito para onde crescer. Então, o dinheiro que elas têm, né, das suas operações, também, elas distribuem com os acionistas porque não tem mais para onde eles crescerem, tá certo? Diferentemente, então, elas são boas pagadoras de dividendos, diferentemente de empresas menores, como por exemplo o Banco Inter, que é uma empresa que retém bastante o lucro, no Nubank também retém bastante o lucro, para quê? Para investir nela mesma e escalonar, aí faz ela ser mais volátil, ter um maior potencial de crescimento, tá bom? Mas de modo geral, os fundos imobiliários eles pagam melhores do que as ações. Então, para uma estratégia, por exemplo, de renda passiva, os fundos imobiliários são mais interessantes do que ações para você ter o seu dinheiro provindo mês a mês, tá certo? Em relação também aos dividendos, né? Se a gente for falar aí um pouquinho do imposto de renda dentre cada um desses ativos, os fundos imobiliários, em relação aos dividendos, tá certo? Eles não têm incidência de imposto de renda, você só precisa declarar. Lembrando que é diferente você declarar e você pagar imposto de renda. Então, os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Diferentemente das ações, tá certo? Com o novo projeto da reforma tributária que está vindo aí, as ações agora não tem mais o juros sobre capital próprio, tá certo? E tem uma incidência de 15% na distribuição dos dividendos. Então, se você vai adotar uma estratégia de dividendos numa carteira de ações, fique atento que você vai ter 15% de dividendos, de imposto de renda perante os seus dividendos. Isso já vem descontado na fonte, tudo direitinho, tá certo? Em relação à venda das cotas, se você faz uma venda de cotas de fundo imobiliário, tá bom? Uma venda com lucro, você paga 20% de imposto de renda sobre este lucro, tá bom? Diferentemente das ações, o que acontece? Se você faz uma venda de ações, uma venda até R$60 mil num trimestre, tá bem? Você não paga imposto de renda. Mas agora, se num trimestre, em 3 meses, essa sua venda, né, o volume negociado ultrapassar os R$60 mil, então você vai ter uma incidência de 20% no imposto de renda perante o seu lucro. Claro, venda com lucro. Se você vender sem lucro, não tem por que ter um imposto de renda, né? Você já vai ter prejuízo. O governo vai lá e vai pegar seu prejuízo ainda, então não faz muito sentido. Uma outra coisinha também que é bem importante de falar sobre esses ativos é que ambos ativos dá para investir com pouco dinheiro.
tá bom? Muita gente pensa que, nossa, para investir na bolsa de valores eu preciso ter muito dinheiro e tal. É exatamente uma ideia contrária de como muita gente pensa. Só dá para investir quem tem muito dinheiro. Mas ao contrário, você só vai ter bastante dinheiro se você investir, tá certo? Então existem fundos imobiliários com cotas de R$10, R$50, R$100, tá bom? Da mesma forma, ações de boas empresas com valores de R$15, R$14, R$20, R$60. Claro que é muito importante olhar, tomar cuidado com o preço e com a qualidade do seu ativo, tá certo? Mas ambos investimentos dá para você fazer com pouco dinheiro, são investimentos que não têm um prazo de validade, tá certo? Em relação à liquidez deles também, ambos, a liquidez é de 2 dias úteis, então você faz a venda lá no seu home broker, na sua corretora, e em 2 dias úteis o dinheiro já estará na sua conta da corretora ou do banco, dependendo de por onde você operar. Então, essas são as diferenças entre fundos imobiliários e ações, Adotar a estratégia para cada um é importante saber no que você está investindo, quais são as coisas iguais, quais são as coisas diferentes. Então, muito obrigado por este vídeo. Compartilhe com os amigos se fez bastante sentido. Deixe aqui nos comentários onde você investe majoritariamente em fundos imobiliários ou ações. Abraço para vocês, sócios e sócias. Até mais!